Oi, meus queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe tudo que você puser às suas mãos, viu? Em nome de Jesus, eu quero dizer para todos vocês que estão me vendo que é uma grande honra, um privilégio poder entrar na sua casa, no seu carro, onde você estiver, para compartilhar a maravilhosa palavra de Deus. Quero dizer que vocês que estão hoje ouvindo um vídeo meu pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, sejam muito bem-vindos. Quero dizer que se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu te convido a conhecer um pouco mais do meu canal, que é um canal repleto de conteúdo. Tem conteúdos históricos, falo de civilizações antigas, tem conteúdos espirituais, pregações, estudos bíblicos, ensinamentos preciosos, porque hoje nós temos esse veículo maravilhoso, né, que podemos levar a palavra de Deus para o mundo inteiro. Então, se você gostar, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, né, curtir, clicar no sininho, fazer tudo que pode para que esse vídeo tenha bastante relevância e possa ir adiante. O tema de hoje, gente, ele é resultado de uma grande pesquisa. Uma das maiores perguntas ou dúvidas ou necessidades das pessoas é conhecer mais a respeito sobre o que é o ocultismo. Você já reparou, já notou como o interesse pelas coisas ocultas, sobrenaturais, aumentou demais nos últimos anos? Né? Os filmes, os mais assistidos, os chamados blockbusters, são sempre vídeos ligados à área do ocultismo, né? Então hoje o vídeo que eu vou fazer com vocês, ele tem como objetivo explicar e aprofundar um pouco sobre esse tema. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que a definição de ocultismo é tudo que envolve o oculto, aquilo que é feito em segredo. E existem várias manifestações, diversas manifestações do ocultismo, né? Algumas são profundamente espirituais, outras são simplesmente sociedades secretas, mas todas elas podem ser classificadas como dentro do ocultismo. Por quê? Porque são práticas cuja a manifestação se dá longe do grande público e principalmente secretas, né? Segredos que são guardados pelos seus praticantes. Tá bom? Então vamos agora começar a falar sobre as diversas práticas ou os diversos tipos de ocultismo. Eu quero começar falando sobre esoterismo. A palavra esoterismo, muita gente não sabe, mas se escreve com ES, tá? E não EX. Por quê? Porque esse prefixo ES, ele vem do grego e significa para dentro. Algo fechado, algo que está guardado e separado da vista de todos, tá? Então, as sociedades esotéricas, né, da Nova Era e outras sociedades secretas, tais como a maçonaria, Rosa Cruz e os próprios Illuminatis, acabam sendo classificados dentro de uma prática oculta, né? Embora necessariamente eles não tenham, né, essas manifestações de invocação de espíritos. Eu não conheço bem, né, nem os Illuminati e tampouco a maçonaria. O que parece que de fato essas sociedades atuam é muito mais na área de social, né, de uns ajudarem aos outros e também se envolverem na política, né? Nós sabemos que a maçonaria esteve envolvida na Revolução Francesa, na própria proclamação da República, mas são consideradas esotéricas e, portanto, uma classificação do ocultismo. O segundo tipo de práticas ocultas que eu quero apresentar são aquelas que envolvem a utilização, né, de substâncias, de drogas, né, para a prática, vamos dizer assim, dos seus cultos e vamos dizer, das suas magias, seja lá o que for. Então nós temos aí, por exemplo, o Santo Daime, né, que é uma droga
deve ser tirado de alguma planta e que pessoas tomam e isso altera a consciência, mexe na mente, dizem que a pessoa fica muito mais aberta, né, para pensar nas energias do cosmos, mas na verdade eu vou explicar um pouco mais para frente que toda vez que nós perdemos aquela capacidade natural de filtrar, quando estamos no estado de vigília, nós podemos abrir portas para demônios, tá? Então, juntamente com o Santo Daime, nós sabemos que existem práticas ocultas que envolvem poções mágicas e bruxarias. Alguns cultos celtas, né, estão sendo hoje multiplicados. A busca por essas bruxarias está sendo extraordinária, principalmente na Europa. As pessoas estão abandonando a fé cristã e começando a procurar essas práticas ocultas de bruxaria, de feitiçaria, de magia. E é muito importante vocês entenderem que a Bíblia fala a respeito disso. Por quê, gente? Porque na Bíblia a palavra feitiçaria, ela é a palavra grega para farmakeia. Farmakeia é a palavra que originou a nossa palavra farmácia. O que tem na farmácia? Drogas, porque farmakeia é de fato drogas. E os bruxos daquela época, né, na época que o Novo Testamento foi escrito, eles usavam de poções mágicas que nada mais eram do que drogas, né, que afetavam o estado de consciência das pessoas e abriam portas para a invasão de demônios, e as pessoas eram muitas vezes possuídas por demônios com a utilização das drogas. Então, aqui eu quero dizer algo muito sério para você. As drogas, elas não só trazem o prazer, aquele barato, né? Mas elas abrem portas para a invasão de espíritos malignos, viu, gente? Então, se livrem das drogas, essas drogas alucinógenas. Cuidado com isso, porque isso não só afeta, né, o seu cérebro, o estado de consciência, isso não só afeta a sua saúde, mas também abre portas para invasão de espíritos malignos, tá? O terceiro tipo de ocultismo são as práticas que manipulam a mente. Você sabe que existem maneiras de você alterar o seu estado de consciência, né? Como hipnose, como meditação transcendental, técnicas respiratórias, onde as pessoas começam a fazer respirações constantes, respirações profundas. Isso aumenta a oxigenação no cérebro e isso altera, literalmente altera o estado de consciência. Os que praticam a meditação transcendental, na época que eu estudei para pregar a respeito da nova era, né? Há muitos anos atrás, eu fui um dos primeiros a falar sobre a nova era. Uma das práticas dos New Agers, né, do povo da nova era, é esse tipo de meditação com respiração profunda, e isso altera a mente. Gente, o que eles dizem, eu vou explicar para vocês. O seu cérebro, quando você está acordado, que você está num estado chamado de vigília, qualquer coisa que você ouça, o teu cérebro questiona, reflete, pensa, concorda ou rejeita. Então, é um estado de consciência em que você está acordado. Então, as ondas cerebrais do estado de vigília são chamadas de ondas beta. Mas quando você começa a fazer uma meditação transcendental, essas técnicas, né, de respiração, as ondas cerebrais caem para o nível de alfa. E no nível de alfa, você ainda tem alguma consciência, mas você destrava e você perde a capacidade crítica, né, de refletir, de questionar. Então, pessoas nas ondas alfa, tá, são pessoas muito mais receptivas para qualquer coisa que você esteja vendo ou ouvindo. Então, os New Agers dizem que é nesta hora que você está nas ondas alfa, é que realmente você pode estar em contato com o cosmos, com a energia do cosmos, né? E aí ser, né, iluminado. Mas é o contrário, gente. Porque você tirou exatamente aquilo que impede que a mentira entre, que demônios entrem,
que é exatamente o quê? A sua capacidade de questionar, de dizer não concordo ou dizer concordo, né? Então, todas estas técnicas que envolvem a alteração da consciência são técnicas também do ocultismo, tá? É óbvio que existem médicos que usam dessas técnicas para a pessoa relaxar, outro tipo de relaxamento. Não estou colocando tudo no mesmo caldeirão, não. Alguns até fazem isso de maneira a diminuir o estresse e tudo mais. A gente sabe que você está num quarto, por exemplo, com pouca luz, com uma música, por exemplo, erudita, com uma música calma, ajuda muito você melhorar o seu estresse, né? Diminuir o estresse, ficar mais em paz, né? Até mesmo a gente sabe que existem lugares como o Japão, por exemplo, que as vacas são criadas ouvindo música erudita para não se estressarem. Olha que coisa interessante. Mas nas práticas ocultas, essa prática, ela tem como objetivo destravar, tirar os impedimentos para que você possa acabar sendo influenciado por tudo aquilo que eles vão ministrar, né? Por aquilo que vem depois, e muitas vezes são invocações de demônios mesmo, tá? E é interessante que existem algumas práticas de meditação transcendental coletivas, em que pessoas começam a balançar, a pular, a fazer movimentos bruscos, e de repente é um transe completo. As pessoas em massa ficam em transe, né? Portanto, eu creio, né, que seja a atuação mesmo de espíritos malignos. O quarto tipo, gente, de práticas ocultas são aquelas práticas extremistas, né, que promovem encontros para rituais de magia, de feitiçaria, alguns rituais, por exemplo, celtas, né, que envolvem práticas absolutamente proibidas, por isso que são cultos também. Por quê? Porque eles, para buscar o poder da natureza, o poder dos druidas, o poder, né, das fadas, o poder até mesmo dos trolls, dos seres mágicos, né, eles acabam sacrificando pessoas, normalmente são mulheres virgens ou crianças. Para quê? Para que o poder do mundo sobrenatural seja canalizado para eles. Existem datas especiais no equinócio, no solstício, né? Existem momentos especiais em que eles acreditam que o universo está, vamos dizer assim, com portais abertos para que comunique esse poder sobrenatural, mas para que isso aconteça tem que ter os rituais de dança, de invocação e até mesmo de sacrifícios de sangue, tá? E geralmente o sangue de alguém inocente, ou de uma virgem, ou até mesmo de crianças, tá? E o pior de tudo, gente, é que dizem que no mundo hoje existem pessoas muito poderosas que participam desses rituais satânicos, né? Que são rituais para trazer poder político, poder econômico, né? E envolvem religiões animistas, né? Que creem nas forças da natureza. Isso é uma coisa que está no mundo inteiro. Até recentemente, quando na Europa foi inaugurado um grande túnel lá na Suíça, fizeram umas danças, né? Umas danças de rituais mesmos, desses rituais, vamos dizer assim, animistas, em que tinha a figura lá do Baphomet, aquele bode, né? Baphomet é a figura de Satanás. Então vocês vejam, gente, como essa visão do ocultismo, ela está gradativamente entrando na sociedade e nas diversas esferas da sociedade. Nós precisamos orar, gente, porque este é o espírito do anticristo, que está cada vez mais se manifestando com poder, porque está chegando a hora, né, dele se manifestar no mundo de maneira presencial, né, porque ele já existe. O espírito do anticristo já opera desde os tempos em que Paulo escreveu sua carta aos Tessalonicenses, né? A terceira coisa que eu queria falar para vocês aqui é: será que há poder nessas práticas? Ou seja, será que isso é só um ritual, isso é só lenda, ou tem mesmo poder espiritual por trás disso? Eu acredito que tenha poder, sim.
Mas qual é a origem desse poder? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 10, dizem o seguinte: ora, o aparecimento do iníquo, o anticristo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que esse espírito do anticristo que já opera e que certamente está por detrás dessas práticas, ele opera no poder de Satanás, com poder, com sinais, com prodígios de mentira, né? Não é que a mentira é que vamos dizer, a manifestação não seja verdadeira, não. É que essas manifestações e esses poderes, eles servem o propósito de enganar as pessoas, né? Porque muita gente acredita quando vê o sobrenatural, né? Então, o sobrenatural, nesse caso, está a serviço do engano e da mentira, tá? E outra coisa importante vocês saberem, gente, o poder de Deus nunca opera no oculto. A Bíblia diz que as nossas obras serão manifestas, porque nós somos luz. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5, diz assim: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Então eu quero dizer para vocês que qualquer que seja a prática de ocultismo, seja uma sociedade secreta que aparentemente é mais inocente ou que não tem, vamos dizer assim, envolvimento com o mundo espiritual, mas ainda é secreto. Porque se a verdade está lá, por que vai esconder? A Bíblia diz que as nossas obras têm que estar na luz, gente. Nós não temos que esconder. Nós temos que fazer tudo aberto para que todos vejam. Esse é o princípio de Deus, tá? Então Deus não aprova nada que seja oculto ou que seja escondido. Agora, por que será que está havendo hoje um grande interesse pelo oculto, tá? Hollywood já faz muitos anos que começou com os filmes de Drácula, né? Dos vampiros, dos bruxos, dos mágicos, né? Isso é uma coisa impressionante, né? Como isso tem um apelo. E é incrível, porque tem muitos crentes que gostam de assistir essas coisas, tá? Por quê? Porque elas atraem, elas têm apelo, né? Outro dia eu postei um vídeo bem curtinho, né? Uma resposta a alguém que me perguntou a respeito se tinha problema um cristão ver os filmes de Harry Potter. E eu disse que não devia mesmo, que não deveria assistir, porque o Harry Potter é um bruxo, né? E a bruxaria é condenada na Bíblia, né? E o interessante, gente, que esse vídeo no TikTok, também no meu Instagram, ele teve, assim, muitas interações, muitos comentários, inclusive de jovens, assim, foi uma legião de jovens não crentes, né, que falando um monte de impropérios para mim. Por isso que dá celular para velho. Eu até dei risada desse comentário, né? Fica falando bobagem. Aí outros, vamos lá maratonar os vídeos do Harry Potter. E aí eles começaram, vamos jogar um feitiço tal, e deram os nomes dos feitiços que o Harry Potter faz nos filmes dele. Eu, como não assisti, eu não tenho a mínima ideia do que seja, né? Então, a reação dessa juventude, eu percebi uma coisa muito séria. Eu quero que você preste atenção nisso, jovem. Os jovens que estão defendendo o ocultismo, a bruxaria, os filmes aí de feitiçaria, defenderam com muito mais veemência o seu lado do que os cristãos defenderam a verdade. Então, isso me preocupou muito, porque essa geração está crescendo debaixo deste espírito maligno, deste espírito de engano, que é o espírito dos últimos dias. Então, meu querido, encha a tua vida, enche o teu coração, enche os teus olhos, os teus ouvidos com a palavra de Deus, com a verdade. Não deixe que entre pelos seus olhos, nem pelos seus ouvidos, aquilo que não procede de Deus. Porque, olha, eu vou ler um texto para vocês que muito pouca gente sabe, mas é um texto muito forte que Deus me revelou há algum tempo atrás. Presta atenção nesse texto que eu vou ler, porque ele traz uma verdade
extraordinária, principalmente para você que é crente, hein? Olha lá, 2 Coríntios, eu vou falar bem devagarzinho para que você depois leia você mesmo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 3 e 4. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo está dizendo que ele tem receio que muitos crentes sejam enganados pela serpente do mesmo jeito que Eva foi, tá bom? E que por serem enganados eles se apartem da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Aí ele vai explicar como é que isso acontece. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou seja, vem e fala uma mentira, uma heresia a respeito de Cristo, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido. Espera lá. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Como que eu aceito um outro espírito que eu não recebi? Que espírito que nós recebemos? O Espírito Santo. Mas é possível receber um outro espírito? Mesmo tendo recebido o Espírito Santo? Porque ele está falando para crentes aqui. Como é que isso acontece? No contexto a gente vê que esse espírito entra através dos nossos ouvidos e dos nossos olhos, através da aceitação que nós damos para as heresias, para os enganos e para as mentiras. Ou seja, quando você dá ouvidos ou vê um filme de feitiçaria, um filme de ocultismo, além da mensagem que está vindo naquele filme, está vindo junto outros espíritos, espíritos de demônio. Eu vou ler de novo, olha. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, está falando de uma mensagem que entra pelos ouvidos, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. O que Paulo está dizendo nesse texto, meus irmãos, de novo, 2 Coríntios 11, 3 e 4. O que ele está dizendo, meus queridos, que quando eu de bom grado, eu aceito ouvir besteira, mensagens heréticas, filmes heréticos, filmes de ocultismo, de feitiçaria, eu não estou recebendo só a mensagem, eu estou recebendo o espírito que alimenta, que empodera aquela mensagem. Então, Paulo está dizendo, cuidado com o que vocês veem, cuidado com o que vocês ouvem, porque quando vocês toleram estas coisas, vocês não estão somente recebendo a mensagem, vocês estão recebendo o espírito que vem atrás da mensagem. Então, muitos jovens que estão ouvindo estas coisas, ainda que sinceramente, ainda que pensando que aquilo não é nada, que é só uma brincadeira, estão sendo manipulados na sua mente por espíritos. E Paulo fala claramente em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios e espíritos enganadores. Então percebam, junto do ensino e da doutrina enganadora está o demônio que vem junto. Então é muito importante você que é pai não deixar os seus filhos verem filmes de ocultismo quando eles são crianças. É muito importante que você, meu jovem querido, jovem amado, menina jovem que está crescendo, que está buscando o Senhor, quando você abre os seus olhos, os seus ouvidos para receber mensagens assim, você vai ser manipulado ou manipulada por estes espíritos enganadores. Então, ainda que os filmes sejam lindos, que sejam maravilhosos, ainda que eles tenham uma superprodução, Paulo está deixando claro que mais do que a mensagem que eles trazem junto com eles também os espíritos enganadores. E Paulo diz assim, que quando nós aceitamos de boa mente ou toleramos essas mensagens, nós
podemos correr um grande risco de sermos enganados, assim como a serpente enganou a Eva. Então, queridos, eu estou trazendo esse vídeo com minúcias para alertar a todos vocês. Agora eu queria apresentar para vocês os sinais de que você está sendo afetado pelo ocultismo. Como nós vimos, o ocultismo abre mesmo um portal para poderes de demônios, né? Primeiro sinal é a opressão maligna, tá? Pessoas que ficam oprimidas, que ficam tristes, com pensamentos suicidas, né? E às vezes não sabe de onde vem destas coisas, né? Desta abertura que você dá para a sua mente. Não se esqueçam, Satanás quer dominar a sua mente, porque a mente é a sede das nossas decisões, dos nossos sentimentos, das nossas emoções e até mesmo daquilo que nós acreditamos. Não estou falando da fé, que é no espírito, mas a mente, ela é a sede de sentimentos, do nosso intelecto, do que nós pensamos. Se ele conseguir entrar com espíritos, com demônios que vão alterar a sua maneira de enxergar o mundo, aí ele vai partir para oprimir o seu espírito também. Pessoas que têm pesadelos recorrentes. Esses pesadelos, a gente sabe que os sonhos, eles podem ser, na verdade, o cérebro querendo fazer uma limpeza, né? Para eliminar o excesso de pensamentos, de emoções. Mas também a gente sabe que os sonhos, como a nossa atividade cerebral baixa, né? Lembra o que eu falei para vocês? Que baixa de beta para alfa e depois acho que vai para teta. Quando você está no sono profundo, o que acontece? Você fica absolutamente à mercê, tá? Então, quando você busca Deus, lê a palavra, ouve ou vê vídeos de Deus antes de dormir, a palavra de Deus é que vai tomar conta do seu cérebro. A Bíblia diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz descansar em segurança. Quando, porém, você vê filmes, né, filmes de práticas ocultas, antes de dormir, é muito comum pessoas terem pesadelos e terem pesadelos recorrentes. Uma outra manifestação, né, ou evidência de que você pode estar sendo oprimido pelo oculto é a frieza espiritual. Não conseguir mais se quebrantar com Deus, não consegue sentir a presença de Deus quando ora, sabe, parece que está frio, começa aquele espírito de incredulidade, aquele monte de dúvidas. Por quê? Porque o trabalho de Satanás é destruir aquilo que é o mais poderoso que nós temos no mundo espiritual, que é a fé em Deus. A fé abre as portas para o mundo espiritual. A incredulidade fecha as portas para o mundo espiritual, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e abre as portas para que os espíritos de engano venham sobre a sua vida. Então, pessoas que estão lutando contra a incredulidade, eu faço a seguinte pergunta: você se envolveu com alguma prática oculta? Viu algum filme? Fez alguma coisa? Participou de algum ritual? Se você participou ou abriu voluntariamente, como Paulo diz, né? De boa mente você tolera isso, você está dando espaço e autoridade para esses demônios. Então, peça perdão a Deus, confesse com a tua boca e feche essas portas para o inimigo, e você vai ver que a sua fé vai voltar, que a sua comunhão com Deus vai voltar também. Você quer ver uma outra evidência de que você pode estar sendo afetado pelo oculto? Atração por coisas macabras, pelo horror, pelo medo, pelo grotesco, pelo feio. Antigamente, gente, os filmes exaltavam o belo. Hoje, cada vez mais, eles exaltam o horror. Por quê? Porque o mundo espiritual, o inferno é horroroso. Então, o que nós estamos vendo é que hoje os filmes estão trazendo para a realidade o inferno. E as pessoas estão gostando de ver quanto os monstros forem mais feios, mais horrorosos, quando os filmes forem mais de medo, mais as pessoas querem ver. Então, essa atração, né, pelo horrendo, pelas coisas macabras, é uma evidência de que você está debaixo da influência do oculto. Porque Deus é belo, as coisas de Deus são belas. Veja a natureza, tudo que Deus faz é belo. Então você se atrair por coisas ocultas, feias, horrorosas, pela dor, pelo medo, isso é uma evidência também, tá?
Outra coisa também que eu queria dizer, né? Pessoas que gostam de se vestir, né? De escuro, de coisa preta, que gostam de ir para o cemitério. Isto também é uma evidência de atuação, né, dos espíritos do ocultismo na vida das pessoas. Pessoas que têm pensamentos de suicídio também podem ter uma evidência de ter tido contato com o ocultismo. E não é só ter um contato, é abrir a sua vida dando autoridade para ele por uma escolha própria. Porque às vezes você vê alguma coisa que você não tem escolha, né? Você está na casa de alguém, aparece um filme lá, você não tem como tirar, e aí você fica orando e aqui repreende aquilo no seu espírito, você não tem problema nenhum. Mas quando você escolhe, né? Você escolhe ver aquele filme, escolhe, né, participar daquilo, então aí você está tolerando e recebendo mais do que a mensagem que aquele filme ou aquele culto está te passando. Você está recebendo espíritos também. Então eu quero concluir o nosso vídeo aqui, gente, falando para vocês que Jesus pode reverter todas as coisas. Porque diz a palavra de Deus, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Se você está oprimido, você pode ser liberto invocando o nome de Jesus. E eu vou orar por você no final desse vídeo aqui. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Não importa o tipo de ritual que você tenha participado. Tem gente que me pergunta, pastor, eu vendi minha alma para o diabo, né? Eu fiz sacrifício de sangue para vender minha alma. Não tem problema, querido. O sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer outro sangue que tenha sido derramado. E ele quebra toda e qualquer obra de Satanás. Basta que você creia Jesus, invoque o seu nome e fale, Senhor, eu peço perdão pelos meus pecados, mas eu quero te invocar para a minha vida. Me liberta, Senhor, de toda e qualquer opressão maligna. E lá em João 8,32, a Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por fim, eu quero dizer que não tem nada mais poderoso do que a verdade que está na palavra de Deus. Ela liberta, ela vence o próprio Satanás. Jesus enfrentou a Satanás na tentação do deserto e ele o repreendeu pela palavra. A palavra de Deus tem o poder de criar o universo inteiro. E esta palavra destrói, subverte, traz de volta aquele estado anterior de você ter se envolvido com o oculto. Então, meu querido, minha querida, eu vou orar pela sua vida. E é muito importante que você ore comigo. Eu vou orar pausadamente para que você faça essa oração juntamente comigo. E você então vai, em nome de Jesus, receber a libertação. Diga assim: Senhor meu Deus, eu peço perdão, Senhor, por todos os meus pecados. Eu peço perdão, Senhor, por ter me envolvido em práticas de ocultismo. Eu peço perdão, Senhor, por estar fazendo aquilo que a tua palavra proíbe, por abrir portas da minha vida, da minha alma, da minha mente para espíritos enganadores. Mas eu confesso a tua palavra, Senhor. A tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, Senhor, liberta-me, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor destrói as obras do diabo. E na minha vida o Senhor destruirá as obras do diabo. Eu te confesso, Senhor, eu creio no teu poder. Eu creio no teu sacrifício na cruz. E eu creio na tua vitória. E em Cristo Jesus eu declaro que eu sou mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Meus queridos, esse é um vídeo forte, né? Muito forte. Chega até a ser pesado. Eu sinto aqui, né, a luta espiritual para poder ministrar isso a vocês. Então eu quero pedir a vocês que compartilhem esse vídeo, porque ele será instrumento de libertação, porque as pessoas precisam ser conscientizadas daquilo que estão fazendo. Uma das grandes armas de Satanás é ele fazer com que a maioria das pessoas acreditam que ele não existe, que é uma lenda, que é um mito, e aí as pessoas podem brincar de
assistir filmes que invocam demônios, feitiçarias, tudo isso é uma brincadeira, não é verdade. E eu vou te dizer uma coisa, isso existe, mas muito maior é o poder de Deus, porque diz a palavra, maior é o poder daquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Então, em nome de Jesus, receba a libertação e seja também um instrumento de conscientização na vida de muita gente. Eu espero que esse vídeo seja assistido por milhões de pessoas. E você, meu querido, que assistir esse vídeo, eu estou com muito respeito falando essas coisas para você, porque eu te amo. Não quero que você se sinta ofendido, porque, na verdade, eu estou querendo te oferecer a palavra da verdade que está na Bíblia. A Bíblia que tem transformado tantas vidas ao longo de tantos milênios. Em nome de Jesus, receba esta palavra e seja liberto em nome de Jesus. Obrigado, meus queridos. Muito obrigado por terem me assistido até aqui. Se você gostou, dê um like. Se não gostou, pode até dar um dislike. Por favor, compartilhe para que muita gente seja abençoada. Um beijo grande no seu coração, em nome de Jesus.